Bom dia, meu nome é Adriana, sou uma mulher morena, de cabelos e olhos castanhos, uso uma blusa branca com listras pretas e blazer preto, e ao fundo tem um painel de madeira de cor clara. E estarei com vocês a partir de agora, conduzindo a abertura da cerimônia de lançamento do modelo de inclusão da diversidade e equidade, produzido pela Rede Equidade. Lembrando que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Interleges no YouTube, onde o público também poderá participar enviando perguntas e sugestões. Peço a todos e todas que mantenham os microfones desligados, devendo acioná-los apenas quando forem fazer uso da palavra. Estão presentes nesta sala virtual, para a abertura da solenidade, as seguintes autoridades: o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, 13ª Região, senhor desembargador Tiago de Oliveira Andrade. O presidente da Comissão Interdisciplinar de Inclusão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senhor juiz de direito Fábio Francisco Esteves. A juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, senhora Lívia Cristina Marques Pérez. A coordenadora do Comitê Permanente Pró-Equidade, Gênero e Diversidade, senhora Natália Winkelmann Hoitberg, representando o diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil. A presidente do Comitê Pró-Equidade da Empresa Brasil de Comunicação, senhora Mara Régia de Perna. A diretora-geral adjunta da Câmara dos Deputados, senhora Lucila Calderari da Silveira e Palos. A cerimônia de hoje tem como objetivo apresentar o modelo de inclusão da diversidade e equidade, desenvolvido pela Rede Equidade. Para os participantes e parceiros da rede, assim como para o público externo, trata-se de uma ferramenta disponibilizada às instituições públicas em geral, que pode servir de guia para a promoção da inclusão da diversidade e equidade, com foco em gênero e raça. A Rede Equidade foi instituída em 2022 pelo Acordo de Cooperação Técnica 235 de 2021, com o propósito de promover ações conjuntas voltadas ao tema, com foco em gênero e raça. Atualmente é composta pela Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público do Trabalho, Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério de Minas e Energia e Serviço Geológico do Brasil. Estão em processo de adesão e em breve farão parte da rede o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, Conselho da Justiça Federal e Empresa Brasil de Comunicação. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a diretora-geral adjunta da Câmara dos Deputados, senhora Lucila Calderari da Silveira e Palos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Em nome da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, eu gostaria de agradecer o convite para participar deste evento e dizer que é uma enorme satisfação ver a Rede Equidade estreitar ainda mais os seus laços e gerar entregas como a deste modelo de inclusão da diversidade e equidade, que é um instrumento tão importante para a promoção da cultura organizacional inclusiva. Gostaria de iniciar minha fala fazendo um breve relato do que tem sido o envolvimento da Câmara com o tema, o envolvimento e o compromisso da Câmara ao longo dos anos. Desde 2011, a Câmara participa dessa temática com intensidade. Ela aderiu, naquela época, à 4ª edição do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Governo Federal. E, a partir de então, essa temática faz parte do dia a dia da Câmara. As ações de gestão de pessoas e de mudança na cultura organizacional com enfoque na equidade passaram a ser postas em prática. E, rapidamente, a Câmara dos Deputados constatou os resultados positivos dessas iniciativas. Em 2011, a Câmara dos Deputados adotou a equidade como um princípio norteador da política de recursos humanos, em que se valoriza a imparcialidade no trato com as pessoas, o respeito às diferenças e a diversidade
no ambiente de trabalho. Em 2014, a Câmara deu outro importante passo, com a criação do Comitê Gestor Pró-Equidade. Esse comitê, ele ficou incumbido de elaborar um plano de ação e mobilizar as unidades administrativas e sensibilizar o corpo funcional sobre a importância da participação de todos na promoção da equidade. Mas, para falar das iniciativas mais recentes, podemos dizer que o ano de 2022 foi muito profícuo. Naquele ano, no ano passado, nos organizamos como Rede Equidade e isso permitiu que, numa atuação conjunta e soma de esforços, diversos órgãos públicos pudessem avançar no tema e gerar essa importante conquista, que é o modelo que tratamos na reunião de hoje. Ainda em 2022, a Câmara lançou o Programa de Acompanhamento e Apoio à Mãe Nutriz, denominado ProMãe, com o objetivo de oferecer a essas mulheres uma sólida rede de apoio institucional, principalmente no momento em que elas retornam ao trabalho. Em junho do ano passado, a mesa diretora aprovou um normativo que estabelece um quantitativo mínimo de postos de trabalho a serem preenchidos por mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, decorrente de violência doméstica e familiar, em contratos de prestação de serviços continuados na Câmara dos Deputados. E agora, em 2023, mais especificamente em fevereiro, foi criado o Comitê de Responsabilidade Social. É um grupo que abarcou as competências do Comitê Gestor Pró-Equidade e, numa visão sistêmica e integrada, passou a tratar também de temas como acessibilidade, sustentabilidade e qualidade de vida no trabalho. O comitê é um grupo bastante plural e representativo. Teve uma série de encontros e a partir desses encontros, elaborou e apresentou à Diretoria-Geral um plano de ações para o biênio 2023-2024. E, assim, assumiu 20 compromissos, cujos resultados teremos o prazer em compartilhar com o grupo assim que se concretizem. Por fim, gostaríamos de ressaltar que a administração da Câmara dos Deputados, em alinhamento com a pluralidade tão característica da Casa, parte do pressuposto de que somente podemos falar verdadeiramente em inclusão e equidade se sensibilizarmos e envolvermos no debate e no desenho de soluções todos os participantes da sociedade. Foi com essa concepção em mente que nesse mês dos pais, mais precisamente antes de ontem, trouxemos o palestrante Marcos Pianges para falar dos caminhos para uma paternidade responsável, equitativa e afetiva. É uma iniciativa de equidade, porque abordando paternidade, acolhemos também todas as mães, todos os filhos, enfim, todos os integrantes da comunidade. A equidade nunca vai ser uma obrigação a mais a ser cumprida. Ela é uma etapa indispensável para a conquista da qualidade de vida no trabalho. É uma medida fundamental para a realização de justiça com os grupos vulneráveis. E é um feito em prol do engrandecimento de todos os servidores, colaboradores e frequentadores das instituições que representamos. Com essas palavras, eu quero reforçar a importância do trabalho desse grupo, a importância de uma ação integrada, coordenada. É preciso intensificar as ações para, de fato, promover a inclusão dos órgãos públicos e isso se reverter em benefício para toda a sociedade. Muito obrigada. O que nós queremos é esta ampliação de espaço. E por isso nos irmanamos nesta rede. E quando começamos os nossos trabalhos, achamos uma dificuldade, né, de conseguir localizar os momentos distintos de maturidade dos diversos órgãos que compõem a rede. E por isso, hoje, fazemos o lançamento desse instrumento. Um instrumento, assim como tudo que se faz na rede de equidade, feito a muitas mãos, com muita discussão, mas com objetividade,
porque estamos atentos também à importância de trabalharmos em conjunto, mas de termos resultados práticos, objetivos do nosso trabalho. Porque, ao fim e ao cabo, colegas e colegas, todos, todas e todos que estão conosco, é isso que nós precisamos nas redes. Precisamos nos relacionar, aprender um com os outros, mas a mesma importância precisamos realizar, porque é essa interferência na realidade, nesse mundo imperfeito que vivemos, que vai fazer com que tenhamos um amanhã muito melhor do que o nosso dia de hoje, e quem sabe um próximo ano com muito mais mulheres e homens trabalhados, irmanados em prol da equidade de gênero e de raça. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O Senado Federal fica extremamente alegre, e eu falo isso muito particularmente, uma vez, há não muito tempo atrás, numa solenidade, num debate que convidavam o Senado para falar, eu dizia que a solidão que nós sentíamos em nada me alegrava, em nada me tranquilizava. Hoje, sabendo que nós dividimos entre todos nós essa responsabilidade, essa vontade e esse desafio, eu me sinto em grupo, eu me sinto num coletivo que me estimula e também me protege. Vida longa à rede de equidade de gênero e raça, e que nós possamos seguir trabalhando junto, nos protegendo e nos estimulando. Muito obrigada. Nesse momento, solicitaremos que o participante, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, da 13ª Região, senhor desembargador Tiago de Oliveira Andrade, retome sua palavra. Bom dia. Retomar a palavra. Houve um corte, foi na transmissão, foi isso? O senhor pode retomar sua fala, se assim desejar. Sim, posso, então vou repetir novamente. Eu me apresentei e fiz minha autodescrição, e aí falei que estava muito feliz em participar da rede de equidade. Eu sou presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, é o único órgão do Nordeste que faz parte da rede, ainda está em processo de adesão, mas fiquei bem contente quando soube da existência da rede e entendo a necessidade de trabalharmos realmente irmanados, vários órgãos, várias ideias, várias perspectivas, para que consigamos atingir o objetivo comum a todos nós, que é a busca da equidade de gênero e de raça, não só internamente em nossos órgãos, mas fomentar essa equidade para fora dos órgãos na sociedade como um todo. O IBGE, inclusive, mencionou recentemente a pesquisa do primeiro trimestre, dizendo que a taxa de desemprego entre homens e mulheres é maior para mulheres 50% do que a taxa de desemprego de homens. E isso sem falar na questão da desigualdade de raça. Então, fomentar essa equidade dentro dos nossos órgãos e, ao mesmo tempo, trazer iniciativas para fora. É isso que eu penso, é isso que eu estou tentando fazer de forma isolada no tribunal, e certamente vou ficar muito mais forte a partir desse contato com vocês, com essas iniciativas na rede. Então, eu fico bem feliz em estar aqui presente e estou à disposição. Muito obrigado a todos e todas, e todes. Bom dia a todas as pessoas presentes neste evento. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele mais clara, tenho 40 anos, cabelos cacheados na altura do ombro. Hoje eu estou com uma camisa preta e branca, de batom rosa e um brinco bem pequenininho prateado. Atrás de mim uma parede branca e um pedaço de um quadro. Para iniciarmos essa fase do evento, eu gostaria, em primeiro lugar, de ressaltar, agradecer a presença de todas as autoridades aqui hoje que nos inspiraram com suas falas potentes, falas cheias de conteúdo e que nos mostram a importância do trabalho da rede. A presença de vocês aqui hoje, por mais que tenhamos tido alguns problemas técnicos, e agradeço também a paciência de todos, tanto das autoridades presentes como da nossa audiência no YouTube. A presença de vocês enriqueceu, engrandeceu e mostrou a força desta rede. Para darmos sequência, então, no nosso evento, eu gostaria de... vamos seguir, então, com a apresentação do modelo de inclusão da diversidade e equidade, apelidado por nós como modelo ID, desenvolvido pela rede.
E para essa apresentação, contaremos com a participação da servidora do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Andréia Siqueira, e o servidor do Ministério Público da União, Rodrigo Moraes, ambos representantes de seus órgãos na Rede Equidade. Para falar sobre o objetivo, os pressupostos e o percurso realizado na construção do modelo ID, eu convido a Andréia Siqueira, que é bacharel em Psicologia pelo UniCeub, especialista em Psicologia Clínica e MBA em Gestão de Pessoas, baseado em competências. Atualmente, Andréia é coordenadora substituta da Coordenadoria de Gestão Estratégica e Sustentabilidade do TJDFT, colaboradora na estruturação da política de integridade e do programa Pró-Equidade e Diversidade da Casa e representante do Tribunal na Rede Equidade. Atuou como supervisora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Superendividados por 4 anos e foi supervisora e colaboradora de diversos times da área de gestão de pessoas, como saúde ocupacional, gestão de desempenho e treinamento e desenvolvimento por mais de 15 anos. Andréia, por favor, a fala está com você e você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada, Marcela, obrigada a todos. Gente, é uma alegria imensa estar aqui. Queria iniciar agradecendo a Terezinha, que disse da importância da gente fazer esse lançamento e compartilhar com os nossos ouvintes o trabalho que a gente criou nesse período. Como a Marcela colocou, eu sou Andréia, sou uma mulher branca de olhos claros, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, estou utilizando uma blusa rosa bem forte, e ao fundo eu tenho um painel que faz menção à sustentabilidade, à estratégia e traz o desenho dos ODS da Agenda 2030, que é o que sempre me inspira, né? Eu vou utilizar, são poucos slides para facilitar a minha fala e compartilhar com vocês qual foi o percurso que nós fizemos enquanto rede na criação do modelo. Para isso, então, vou compartilhar aqui, um minutinho. Compartilhar o slide com vocês. Peço só que me confirmem se eu preciso que me habilite o compartilhamento. Olá. Equipe de apoio, Siddhartha. Acho que não está aparecendo, né? Enquanto essa questão técnica vai sendo resolvida, eu vou retomar um pouco com vocês algumas questões essenciais da nossa rede de equidade. Veja, o nosso evento hoje, ele é o lançamento do modelo Equidade e Diversidade, não é isso? Ele foi disponibilizado, então vamos colocar aqui mais rapidamente para vocês. Peço só que me confirme se o evento se o slide está aparecendo para vocês, ok? Sim, André. Como eu falei, assim, que nós gostaríamos marcar o nosso ponto de partida, e eu trago aqui como ponto de partida a missão da nossa rede, que é promover a igualdade e a equidade na gestão pública por meio de ações de inclusão da diversidade, com uma abordagem interseccional, visando contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. E aqui eu vou frisar a questão da visão que nós construímos para a rede, que é ser uma rede de referência nacional em promover a inclusão da diversidade na administração pública. Então, nesse lugar de ser uma referência, de estabelecer parâmetros, foi que a nossa rede criou um grupo de trabalho específico para propor um modelo de referência. E para a gente falar desse modelo, em que lugar ele está, eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de avançar nos slides, no conteúdo propriamente dito, um vídeo. Esse vídeo tem 1 minuto, mas ele traz um conteúdo que é muito a essência do que nós fazemos, certo? Então, eu vou abrir aqui, ele já está, na verdade, clicado. E eu vou compartilhar com vocês, porque eu acredito que ele é bem potente. Vamos lá.
Imagine um mundo onde se transforma a desigualdade em igualdade, a exclusão em inclusão, Um planeta 50-50. a uniformidade em diversidade. Imagine um mundo onde cada pessoa possa viver com dignidade, seja qual for sua idade, sua raça, suas crenças, sua identidade de gênero ou sua condição sensorial, física, mental ou psicológica. Disability, race, class, gender, sexuality. It's impossible to separate any of these identities from each other. Imagine um mundo livre de rótulos, onde a rejeição, a discriminação e a marginalização são substituídas por aceitação, empatia e inclusão. Para conquistar o mundo que queremos, não basta apenas imaginar. Precisamos agir. Então, esse vídeo, ele faz esse convite, né? Então, além de sonhar, de imaginar, de desejar, é preciso agir. E essa questão do agir foi uma inquietude que nós tivemos na rede. Qual é esse agir que vai ser o suporte para a transformação de cultura que nós desejamos, que nós queremos? E aqui eu retomo, então, o slide para apresentar para vocês. Volto de novo a perguntar se ele está aparecendo. Opa, acho que eu... Eu falei um pouco da questão da rede. Então, nesse agir, que foi a grande inquietude da rede, nós sabíamos onde queríamos chegar, que nós desejávamos de forma macro, mas a rede precisava se organizar. Então, no plano de ação da rede de 2022 e 2024, nós incluímos um objetivo estratégico que é promover modelos de governança e gestão que favoreçam a cultura organizacional inclusiva. E, para isso, um dos grupos de trabalho se dispôs a elaborar uma proposta metodológica, ou seja, quais são os requisitos mínimos que a gente entende que são necessários para a implantação da gestão da inclusão, ou implantar, ou gerir e aperfeiçoar, a depender um pouco do estágio de maturidade de cada instituição que se refere. Essa proposta ela foi elaborada e entregue no final do ano passado, e eu tenho aqui o orgulho de dizer que nós fizemos um trabalho, como a Ilanda trouxe, um trabalho coletivo, não foi um trabalho isolado. Inicialmente contamos com a Andrea Sander, da CPRM, eu, do TJDFT, a Fabiana Gomes, do CNJ, e o Rodrigo, que vai falar na sequência. E nós tivemos 2 etapas de elaboração desse modelo. A primeira, que foi de agosto a novembro do ano passado, e a segunda, que foi nesse início do ano, em que nós fizemos alguns ajustes, e eu vou detalhar um pouco, porque para nós é importante que vocês conheçam o percurso para a gente chegar nesse produto final que o Rodrigo vai apresentar para vocês daqui a pouco. Então, veja, o nosso primeiro cuidado foi conhecer aquilo que já havia disponível, né, enquanto modelo, enquanto estratégia diagnóstica, enquanto planejamento. Então, na verdade, não foi exatamente um modelo que nos guiou, né, mas aquilo que era referencial para as instituições. Então, o que havia disponível em termos de implementação ou avaliação de inclusão da diversidade. E definimos o que era importante para a rede naquele momento, é que esse modelo ele precisava ser simples, haja vista a diversidade de instituições que estavam compondo a rede, portanto, realidades de cultura, realidades de gestão diferenciadas. Então, nós iríamos iniciar com um modelo que fosse simples, que fosse execuível e, ao mesmo tempo, que fosse abrangente. Para isso, então, nós iniciamos a nossa análise conhecendo o Programa Nacional de Políticas para as Mulheres, aquele que foi lançado em 2006, 2007. Nós buscamos o modelo do PNUD, que trabalha como consultoria para as instituições, com diagnósticos e proposição de ações, né? Aquilo que já é adotado no próprio Senado Federal, como coluna vertebral para o programa dele, já que é um dos mais antigos que nós temos conhecimentos.
O Instituto Ethos, que é um instituto reconhecido na área de sustentabilidade e que tem instrumentos específicos para raça e para gênero. Então, nós vamos beber nessa fonte também. Tem os requisitos que a B3, a Ibovespa, utiliza hoje para pontuar as instituições nas questões relacionadas à inclusão da diversidade. Blind Edu, que é um prêmio de diversidade de uma ONG, e o GRI G4, que é um documento muito extenso, que trabalha com diretrizes para o sistema ESG, que dentro da sustentabilidade nós temos a dimensão social que abarca as questões de inclusão da diversidade. Então, veja que nós fomos beber em fontes diversas, né? ONGs, instituições internacionais, modelos de organizações públicas, modelos que instrumentalizam, que são requisitos para instituições privadas. Após fazer, né, essa leitura dessa documentação, nós fizemos esse recorte daquilo que era interseção dos modelos e daquilo que esse grupo de trabalho entendia que era relevante para a proposição da rede. Fizemos uma apreciação por um especialista em gestão estratégica, se aquelas temáticas, se aquelas dimensões que a gente havia feito recorte, elas tinham uma coerência em si. E fizemos, então, uma síntese desse modelo estruturado em dimensões, temas e subtemas. E para cada subtema, nós fizemos a proposição de um requisito, né? Esses requisitos, então, foram validados dentro da rede, e nós fizemos um trabalho muito bacana de simulação de respostas, de ajustes de textos, de debates do que é a essência de cada requisito e a coerência entre esse requisito e ao tema e dimensão ao qual ele está vinculado. Por fim, nós consolidamos o modelo com 3 dimensões, 10 temas e 38 requisitos, fizemos uma apreciação final da plenária e definimos uma escala de respostas. Então, esse trabalho ele perpassou por uma parte de pesquisa, uma parte teórica e uma parte técnica, né? E, por fim, nós submetemos a apreciação, eu diria, de 2 colegas, né? Se assim me permitem, colegas do Tribunal de Contas da União, que foram responsáveis pela elaboração do IGG, que é o Índice de Governança, né? Ou seja, são profissionais que fizeram o percurso. Nós estamos buscando uma ferramenta e eles já construíram ferramentas em outras temáticas, mas fizeram esse percurso de elaboração. E também a equipe do Senado, que foi responsável pela criação do índice de transparência que está disponível. Então, nós também tivemos um cuidado de conversar com equipes técnicas, né? E, felizmente, nós podemos fazer alguns ajustes a partir dessas opiniões e reconhecer que estávamos no caminho certo, né? Para o que a gente chamou de a versão 1.0 do modelo da rede, né? E aqui, então, eu trago nesse slide, e eu já vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai detalhar um pouco como esse modelo se apresenta, né? O nosso modelo de inclusão da diversidade e equidade, e aqui eu lembro que, apesar do título ser inclusão da diversidade e equidade, aqui a gente segue o foco em gênero e raça, que é, digamos, o DNA da nossa rede, certo? Esse é o nosso infográfico, vocês vejam que eu tenho aqui as 3 dimensões, então eu tenho uma dimensão de governança e estratégia, eu tenho uma dimensão de gestão inclusiva e eu tenho uma dimensão social. O que isso quer dizer na sua essência, né? A rede tem essa proposição de ser uma referência dentro das instituições públicas para a promoção da equidade, mas quando eu falo promoção da equidade e promoção da inclusão da diversidade, a gente está falando de uma mudança de cultura, uma mudança de cultura organizacional. Eu poderia falar social, mas nesse caso a gente está falando mudança de cultura organizacional. E quando a gente olha, e eu vou beber um pouco na minha fonte, né, que é a base da psicologia social, ela traz as teorias de mudança de cultura organizacional, a gente vai falar de artefatos que são artefatos visíveis e artefatos que são artefatos invisíveis. Então, como gerir essa mudança? Por onde começar? E o nosso modelo, ele vem trazer isso, assim, não é suficiente você falar de capacitação. Capacitação é importante, porque a gente vai falar de gestão de pessoas, mas é mais do que isso. É importante que o nosso planejamento estratégico traga isso como um valor
ou dentro da sua missão, ou dentro da sua visão, ou dentro dos seus objetivos. Então, eu tenho lá a dimensão de governança e estratégia. E eu também preciso ter uma coerência, como o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho falou de forma brilhante, uma coerência para aquilo que eu trago internamente enquanto instituição e para aquilo que eu levo na relação dessa instituição com a sociedade. Então, como essa sociedade, como essa instituição acolhe essa sociedade? E aí nós temos, então, o impacto para os cidadãos onde essa instituição atua. Então, veja que a proposição do modelo é apresentar requisitos nas 3 dimensões e abordando os diversos temas, como um guia, como um referencial para que a gente possa conduzir essa gestão de cultura voltado para uma cultura inclusiva e uma cultura mais potente, mais saudável, como foi colocado também anteriormente. Então, esse é o que a gente quer agora disponibilizar para vocês, e eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para ele trazer um pouco disso para nós. Rodrigo, agora é com você. Andréia, desculpa interromper, mas eu vou passar a palavra do Rodrigo para poder ler o mini currículo dele antes, tudo bem? Ai, desculpa, Marcelo, então devolvo a palavra para você, tá bom? Muito obrigada, Andréia, muito obrigada pela sua apresentação primorosa que nos mostrou aí os bastidores desse modelo, né? Quando a gente chega com uma ferramenta pronta dessa, a gente não sabe o que passou por trás e como vocês e o grupo que conduziram tiveram um embasamento, uma preocupação metodológica incrível, que faz com que a gente chegue com uma ferramenta com essa concisão, com essa coerência que a gente tem hoje, né? Queria destacar, em resumo a sua fala aí, destacar que nós estamos ofertando, a rede está ofertando um instrumento inédito, inovador. O setor público não contava com um instrumento adaptado para suas necessidades, para medir, para guiar a implantação da inclusão da diversidade nas organizações públicas, não é? Então, agora, para a gente conhecer um pouco mais em detalhe esse modelo, eu vou convidar o nosso colega, nosso amigo Rodrigo. Rodrigo, ele vai apresentar para a gente as dimensões, os requisitos e como aplicar na prática o modelo ID. Rodrigo Fernandes Moraes é bacharel em Direito pela AEUDF, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Católica de Brasília, analista do MPU na área de Direito, ocupa o cargo de assessor jurídico-chefe da Vice-Procuradoria-Geral do Trabalho desde 2019. No Ministério Público do Trabalho, ocupou a chefia de outras assessorias jurídicas, como da Corregedoria-Geral e de Ofícios Gerais e da Procuradoria-Geral do Trabalho, designado pelo Procurador-Geral do Trabalho como representante do Ministério Público do Trabalho na rede. Rodrigo, por favor, agora a fala está com você e você tem 20 minutos. Bom dia a todas e todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e integrar essa rede, cumprindo o protocolo, né, em respeito às pessoas que não podem ver. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de 43 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos curtos, bem curtos, começando a ficar levemente grisalhos agora, barba curta também, estou usando uma camisa preta, e ao fundo uma parede branca, todo o ambiente do escritório da minha casa. Então, coube a mim apresentar aqui a parte prática mesmo de como usar o modelo que foi desenvolvido na rede, né? A André já fez uma boa apresentação do percurso que nós tivemos até chegar nesse modelo, que a gente espera sirva de referência para que as instituições possam fazer uma autoavaliação de qual é a maturidade de cada uma nesse processo de mudança de cultura e de implementação dessas práticas, dessas ações, para que a gente possa avançar na equidade de gênero e de raça, e de diversidade, né, de um modo geral, mas com o nosso foco em gênero e raça, como bem pontuou aqui a Andréia. Eu vou, então, primeiramente, projetar para vocês aqui a página da Rede Equidade, no site do Congresso Nacional, para que vocês possam ver onde vou encontrar o modelo. Lá também está disponível um manual explicativo, com um resumo disso que a Andréia falou, de como foi construído e como se guiar para poder preencher esse modelo. E, em seguida, a gente vai para a planilha que foi elaborada para o preenchimento, que ela gera um gráfico e que a gente vai sugerir
Tem essa sugestão, inclusive, no manual, de que seja feita uma aferição periódica para que as instituições possam avaliar esse caminhar, né, o desenvolvimento desses trabalhos dentro de cada um. Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento, só um minuto. Então, essa aqui é a página do Congresso Nacional, né, .leg.br/institucional Rede Equidade. Aqui na página da rede, vocês vão conseguir encontrar o modelo IDE neste campo. Basta clicar. E aqui vocês vão encontrar, além desse infográfico que a André já tinha projetado para a gente ver, né, que fala quais são as dimensões que são tratadas e os temas principais aqui em cada uma delas. Você pode aqui acessar o manual de aplicação, basta baixar o arquivo, e a planilha de aplicação. Eu já estou com os arquivos baixados aqui, então eu vou trocar a projeção, vou mostrar agora para vocês o manual de aplicação. Então aqui está o modelo, modelo de inclusão da diversidade com foco em gênero e raça. O manual, ele começa fazendo uma exposição, eu não vou ler o manual, claro, vou só passar para vocês terem uma ideia do conteúdo, porque já foi muito bem explicado pela Andréa. Mas ele faz essa apresentação inicial, apresenta algumas referências conceituais do que a rede entende por diversidade, inclusão e equidade. Aqui estão os conceitos. Peço desculpas novamente, está tendo algum problema aqui. Eu vou projetar logo, então, o próprio modelo, porque eu acho que o manual pode ter sido alguma coisa com um arquivo. Vamos tentar, vou passar direto para o modelo, então, vamos ver se é possível. Tudo bem, Rodrigo, se for o caso, depois a gente volta no manual. Os deuses da internet hoje aí não estão muito... Hoje está difícil. Mas vamos dar continuidade. Tá bom, pode habilitar novamente, por favor. Aí, esse compartilhamento já deu. Vamos lá para a planilha, então. Bom, esse aqui é o modelo que foi colocado numa planilha para facilitar o preenchimento por todos, tá? Essa planilha, ela gera um gráfico ao final, para você conseguir fazer a aferição do preenchimento de cada um dos requisitos. Nós temos, então, 10 temas, alguns são fracionados em subtemas, e no total são 38 requisitos, né? A primeira dimensão... o zoom um pouquinho, por favor, que no YouTube está muito pequenininho. Se você puder aumentar um pouquinho o zoom. Consegue ver, Marcelo, a projeção? Sim, está melhor, e melhorou um pouco o zoom, porque estava muito pequeno. Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Como a gente tinha comentado inicialmente, são 3 dimensões. A primeira delas é de governança e estratégia. Ela foi dividida em temas e depois subtemas. Então, para vocês terem ideia como foi construído, eu não vou ler todos, porque senão toma muito tempo, ficaria maçante, mas eu vou passar por algum dos requisitos que a gente colocou nessa planilha para ilustrar como é feito o preenchimento, para que vocês tenham ideia do que foi colocado mais ou menos em cada um dos subtemas. Posteriormente, vocês terão oportunidade de fazer isso com mais calma e desenvolver esse trabalho dentro de cada instituição. Então, que o primeiro tema, por exemplo, de governança e estratégia, dentro do tema estratégia, são políticas institucionais. Por exemplo, a questão número 1, o planejamento estratégico da instituição prevê na sua missão, visão, valores organizacionais ou nos objetivos estratégicos da temática da diversidade, equidade e inclusão. Vocês vão ver que tem 3 campos para preenchimento. Quando eles forem gerais, para tratar sobre diversidade, que não comporta compartilhamento em gênero e raça, o preenchimento deve ser feito nesse campo diversidade. Então, aqui, você também tem uma explicação do que deve ser feito o preenchimento. É a mesma informação que está lá no manual que eu havia projetado anteriormente. Então, aqui explica, o requisito refere-se à presença do tema diversidade, inclusão e equidade de forma expressa no planejamento estratégico vigente na instituição, seja na sua descrição, na descrição da missão, valores, visão, seja nos objetivos estratégicos ou iniciativas. Então, o preenchimento deve ser feito aqui. Se o planejamento estratégico, então, contempla essa temática, você coloca assim. Vamos aqui para o requisito 2. Possui política, compromisso formalmente instituído para a promoção de equidade e inclusão de gênero e raça? Vamos supor, então, que na instituição exista uma política voltada para gênero. Então, você pode preencher aqui. E que não exista essa mesma política, um instrumento normativo próprio, tratando de raça. Aqui você pode colocar não.
Vou avançar um pouco mais nos subtemas para que vocês possam ver como eles foram dispostos aqui. Então, dentro de estratégia, a gente tem políticas institucionais, em seguida, a gente tem estrutura de governança. Por exemplo, há instâncias especializadas para a promoção da temática de diversidade e inclusão de gênero e raça na instituição? Existe um comitê, uma comissão, alguma unidade especializada que trata do assunto? Se ele trata do assunto, ele trata só de gênero, trata de gênero e raça? Por exemplo, se ele aborda as duas temáticas, você vai colocar aqui sim e sim. Avançando um pouco mais, a gente tem aqui também dentro do tópico estratégia, a gente tem a estrutura de governança, em seguida a gente tem os requisitos de liderança, que é um dos temas da primeira dimensão. Então, aqui, ó, a alta administração apoia e dá suporte à agenda institucional de promoção de equidade e inclusão de gênero e raça. Vamos supor que tenha esse fomento para gênero, mas não tenha para raça. Você vai completar sim com um, não para o outro. E, por último, o último tema da primeira dimensão é controle e accountability, né? Por exemplo, aqui tem o tema: as diretrizes de gestão e documentos relativos à promoção da equidade e inclusão de gênero e raça estão disponíveis para livre acesso ao público interno e externo? Às vezes a instituição tem diversas iniciativas, mas isso não é divulgado. Vamos supor que não tem nada numa página externa, ou mesmo na intranet, essa informação não está disponível. Então, você pode marcar não e não. Né? Vamos avançando aqui, por exemplo. Agora, a segunda dimensão, gestão inclusiva. O primeiro tema tratado dentro dessa dimensão é gestão de pessoas. O primeiro requisito: há sistema de cotas para gênero e raça no ingresso da instituição? Então, o concurso tem cotas? Existe algum tipo de mecanismo de ação afirmativa para ingresso na instituição? Se sim, você vai marcar aqui, a depender do gênero ou raça. Então, você segue aqui no preenchimento dos requisitos, né? Dentro dessa dimensão também temos aqui gestão de contratações, temos também o tema comunicação e gestão orçamentária, cada um com os seus requisitos. Por fim, a dimensão social, que também foi desmembrada nos temas direitos humanos, relação com a sociedade e relação com o usuário consumidor. Aqui, para vocês verem, no final, quando vai fazendo o preenchimento, ele gera uma estatística. Então, aqui, de diversidade, que eu preenchi lá, por exemplo, você cumpriu um requisito, então você tem 14% dos requisitos de diversidade. Aqui você cumpriu 4, você tem 13% de atendimento dos requisitos que se entende pertinentes com relação ao gênero. E aqui, como a gente marcou 2, está indicando 6%. À medida que isso for avançando dentro das instituições, vocês vão, né, tendo uma aferição objetiva e prática desses requisitos. Uma coisa que eu acho que é importante dizer aqui em relação a esse modelo durante as discussões surgiu o seguinte questionamento: mas a gente já está trabalhando nessa temática, ou existe uma minuta de uma política que a gente vai adotar que ainda não foi efetivamente implementado. Então, assim, não seria possível colocar parcial ou parcialmente implementado. O nosso entendimento foi que não, que a gente deveria ter critérios mais objetivos de aferição. Então, se isso foi realmente implementado, já está valendo, a gente coloca sim. Se ainda não foi, está em processo de construção, ou ainda nem iniciou, coloque não. A nossa ideia é realmente aferir esses passos objetivos, né, de construção dessa política institucional em cada uma das instituições e essa cultura de diversidade e inclusão. Vou parar aqui de projetar. Então, em linhas gerais, esse é o modelo que foi construído. A gente espera que ele sirva para que as instituições possam fazer essa aferição e essa autoanálise sobre a sua maturidade no tratamento desses temas, né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com essas questões dentro do Ministério Público do Trabalho. Nós estamos caminhando, diria que até a bons passos, para a construção dessa política interna, muito por apoio da alta administração nessa temática, e é uma satisfação enorme estar participando dessa rede. Eu agradeço a atenção de todos, de todas, os ouvintes, as autoridades que estão presentes, os colegas da rede, aos intérpretes de Libra, que aqui nos auxiliaram. Peço desculpas mais uma vez por problemas de conexão,
E devolvo a palavra à Marcela, e muito obrigado. Rodrigo, eu que agradeço a sua apresentação, com a sua exposição aí, acho que os nossos, pessoal que está acompanhando no chat, os que vão ver essa gravação, conseguiram ter uma concretude do que é esse modelo, não é? E gostaria de reforçar, você falou ao final, que é uma autoavaliação. Cada órgão pega esse modelo, pega essa planilha e vai fazer um diagnóstico da sua situação atual em relação à inclusão e diversidade. Essas respostas ficam para o órgão, como um diagnóstico, como um guia. Cada órgão vai poder priorizar da forma que entender mais importante aqueles critérios que ainda não atende. Porque importância e viabilidade, não é, Rodrigo? Porque podem ter critérios que são muito importantes, mas que naquele momento o órgão não tem a maturidade ainda para implementar. Então ele vai se dedicar a outros e vai formando esse quebra-cabeça, esse caminho, atualizando a planilha sempre que atingir um novo requisito e vai poder ter um guia e não trabalhar. Muitas vezes, não é, nesses temas a gente vai fazendo ações pinceladas aqui e ali, sem uma coerência, né, de um todo, e esse modelo ele nos traz isso, nos traz uma visão global, nos traz uma coerência, desde a parte de governança e gestão, das instâncias mais altas que precisam estar apoiando, até questões mais operacionais, na gestão de pessoas do dia a dia, na gestão de contratações. Eu já falei muitas vezes no particular para a Andréia, para o Rodrigo, para o pessoal do grupo, e gostaria de falar aqui em público da grandeza da importância desse modelo. Eu acredito que a Rede Equidade hoje está lançando, está ofertando à sociedade brasileira, à administração pública, uma ferramenta incrível para a gente ter coerência, para a gente ter coesão nas nossas ações de inclusão da diversidade, para a gente ter estratégia, não é? Então, agradeço muito a sua apresentação, a apresentação da Andréia mais uma vez, e agora nós vamos passar para as perguntas, tudo bem? Andréia, o Lui, do Senado Federal, ele pergunta se existe algum requisito mais importante que o outro. Uma excelente pergunta do Lui. Obrigada, Lui. Olha, então vou compartilhar com vocês que esse também foi um questionamento que o grupo de trabalho se fez, né? Assim, será que a gente coloca os requisitos estratégicos como mais importantes, já que aí estaria né, no escopo de direcionador institucional, mas e a relação com a sociedade? E o que nos foi colocado foram duas questões. Uma é que essa é a nossa versão 1.0. Né? Então, a gente entende que é preciso utilizar mais esse modelo para que a gente consiga fazer essa calibragem. E a segunda questão, que aí foi colocada principalmente pela equipe do TCU, é que a ferramenta, ela não é uma determinação para as instituições, né? E existe uma diferença de contextos de cada instituição. E era muito importante, é importante, que cada instituição avalie, na sua gestão de riscos, né, o que é mais relevante. Então, se eu tenho uma instituição do Ministério de Minas e Energias, que vai fazer uma intervenção próximo a uma unidade indígena, então, talvez, nesse caso, e aí eu estou colocando como uma hipótese, os requisitos sociais, eles tenham uma relevância maior do que uma outra empresa que já está dentro de um contexto social urbano, né? Então, não havia como a gente deixar claro o que era mais importante ou não, porque nós não temos a análise de risco de cada empresa. Então, a lógica é, essa modelagem, nós entendemos que ele traz os requisitos mínimos. Cada empresa pode e deve acrescentar aquilo que ele entende que é relevante, que é viável para a sua instituição, mas principalmente após uma análise de risco para estabelecer e ranquear o que é prioritário. E aí isso cabe ao planejamento estratégico de cada instituição, tá certo? Acho que é nesse sentido que a gente, enquanto rede, optou por manter todos os requisitos com a mesma equivalência, com a mesma pontuação. Perfeito, Andréia. Muito obrigada pela resposta. Acho que ficou muito claro. Eu queria perguntar agora,
André e Rodrigo, sintam-se à vontade. O que vocês destacariam das principais diferenças de um modelo como esse em relação aos modelos que já existem na iniciativa privada ou, às vezes, de outros organismos internacionais, para a gente ressaltar aí a importância de termos um modelo específico para o setor público? Olha só, a primeira coisa que eu acho que eu destacaria, Marcela, é essa especificidade para o setor público. Como você já tinha mencionado anteriormente, a gente não tinha um modelo que fosse aplicável para as instituições públicas de modo geral. Então, essa foi uma preocupação que a gente teve de construir o nosso próprio modelo, por isso a gente teve assim, várias rodadas de discussão para poder ajustar as redações de forma que ficasse abrangente e contemplasse todas as instituições públicas. Uma outra questão também que foi fundamental para a gente foi a simplicidade. A gente gostaria que esse modelo fosse bastante acessível, ele fosse de fácil compreensão e ele tivesse um viés prático. A gente conseguisse, a partir daquela aferição, ver se está sendo implementada uma prática concreta dentro das instituições. Alguns dos modelos que a gente examinou, eles são extremamente complexos, assim, eles são difíceis de compreender, de fazer os preenchimentos, muitas vezes de entender até o que está sendo proposto ali. Então, a gente realmente quis fazer essa simplificação. Acho que talvez, para essa primeira versão, 1.0, a gente tenha conseguido fechar um modelo que sirva realmente de guia para as instituições verem esse grau de maturidade que a gente estava comentando. Então, como você disse também, acho que um ponto de partida, é um modelo inovador no setor público. Eu acho que ele vai servir de direcionamento para as atividades aí de muitas instituições para os próximos anos. É isso que a gente espera. Obrigada, Rodrigo. Gostaria de complementar, André? Eu acho que só um ponto que também foi uma inspiração para nós todos é assim, nós sabemos aqui dentro dos nossos primos, as instituições primas do setor público, que algumas têm um orçamento diferenciado e teriam a condição de contratar uma consultoria para fazer esse diagnóstico. Mas nós pensamos também em instituições públicas que não têm essa disponibilidade. Então, foi um requisito para nós tornar esse modelo público e acessível. Então, a prefeitura do interior, que não teria requisito, não teria recursos orçamentários para fazer a contratação de um PNUD, que faz um trabalho brilhante, vai ter acesso a isso. Ela tem por onde começar, ela tem um guia. E vai poder também recorrer à rede como assessoria para isso, se assim for possível, né? Então, essa lógica de tornar isso acessível a todas as instituições também nos mobilizou bastante. Maravilha, André. Eu estava com isso aqui, ó, pensando nisso, exatamente. Falei, gente, e é gratuito. Então, juntando a fala do Rodrigo e da Andréia, equipes, né, de assessorias de participação e inclusão que nós temos hoje em todos os ministérios, onde não temos uma área específica, mas o pessoal da gestão de pessoas às vezes está à frente desse tema. Vocês hoje têm essa ferramenta gratuita, feita com uma base metodológica firme, consistente, e muitas vezes nesse tema as pessoas perguntam, mas por onde que eu vou começar? Comece fazendo seu diagnóstico, sua autoavaliação com o modelo ID, e depois priorize aqueles requisitos. Por favor, doutora Mara, gostaria de complementar? Então, eu gostaria muito de saber se a partir desse diagnóstico, não é? Como é que a gente poderia fortalecer, inclusive, o próprio Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça, já que nas instituições, acredito que na maioria delas, esse comitê nem sempre conte com recursos, inclusive, para algumas ações mais imediatas, urgentes, enfim, é tudo muito na base do voluntarismo e, ao mesmo tempo, até para ações que visam maior integração, porque essa mudança de cultura organizacional é muito ousada, né? Eu até queria saber se vocês fizeram alguma previsibilidade, alguma condição da gente pensar, meu Deus, eu começo esse trabalho hoje, daqui a quanto tempo, mais ou menos, eu vou conseguir ter aí um resultado que me insira, né,
com muita propriedade nesse contexto, inclusive de sustentabilidade, né? Porque o modelo que nós temos atualmente está longe, né, dessa nossa inclusão da diversidade, da equidade, e sem falar da resistência, que ainda é muito grande, porque a gente fala muito em mudança, né? Mas ninguém quer mudar absolutamente nada de imediato. Está todo mundo no seu quadrado de uma forma mais confortável. A gente sabe que quem tem privilégio não admite a hipótese de perdê-los, e isso é um complicador, né? Então, eu queria saber, para além desse lançamento de hoje, desse modelo tão importante de inclusão da diversidade e equidade, qual será, digamos, a ação maior da rede no sentido de tentar se aproximar de empresas que estejam na lanterna, digamos assim, desse processo, entende? Ou mesmo daquelas que, como a EBC, sofreram descontinuidade durante os últimos 4 anos, entende? De uma maneira mais efetiva, né? Existia no papel, mas não de uma forma concreta, assim. Então, essas são as minhas inquietações. Agradeço. Excelente, doutora Mara, agradeço pela sua intervenção. Rodrigo, Andréia? Mara, você primeiro fez uma pergunta muito difícil. Quanto tempo para a gente mudar a cultura, né? Não ousaria nem arriscar. Eu acho que a gente tem aí uma diversidade muito grande em termos de recursos internos para cada instituição. Né? Não é só um dever de casa onde eu posso estimar, se eu marcar tantos % do X nesses requisitos, eu já tenho quanto da mudança de cultura. Não, né? Lembrando a minha fala inicial, quando a gente fala de cultura, a gente tem artefatos visíveis e artefatos invisíveis. Aqui a gente está instrumentalizando, né, um roteiro para os artefatos visíveis. Os invisíveis, eles são muito típicos de cada instituição. Então, a gente precisaria estar muito próximo, né, de vocês ou de cada grupo para pensar e prospectar essa temporalidade. Agora, com relação ao que você perguntou sobre como auxiliar as instituições que estão na lanterna, né, eu penso sempre que esse movimento ele precisa ser coletivo, né? Então, a rede não tem esse papel de ser quem vai alavancar a mudança do órgão. Não enxergue que eu estou falando como opinião pessoal, né? Eu entendo que a rede ela é um coletivo que produz conhecimento, que compartilha experiências e que compartilha aí, como eu posso dizer, recursos no sentido de disponibilizar conhecimento e estratégias para os demais órgãos. E esses órgãos, então, eles podem vir, venham, quem estiver nos ouvindo, venha participar da rede, venha beber dessa fonte, desse coletivo, né? E aí sim, dentro do que for possível para a rede ser um instrumento de suporte, né? Mas não vejo a rede como sendo a que vai promover a mudança no outro órgão. A mudança é do órgão, é daquela cultura, é daquela missão institucional, né? Nós somos parte. Bom, como eu compreendo, não sei se o Rodrigo quer complementar, ou a Marcela. Eu comungo da sua visão também, André. Eu acho que é por aí, essa construção ela é coletiva, e é muito interessante que, à medida que as instituições participem da rede, participem desses movimentos, elas comecem a tomar contato com outras experiências, e a partir daí que as coisas vão se construindo. Por exemplo, uma instituição que não tem nada, que está partindo do zero, por exemplo, ela pode se valer de algum órgão que já instituiu formalmente uma política, porque a gente sabe que na administração pública você tendo um documento que já em base já é um ponto de partida. Você pode, de repente, construir comissões para começar a tratar desses assuntos, e a partir daí ela vai vai se incorporando, né, vai tomando uma dimensão um pouco maior. Eu, como André, também nem arriscaria dizer quando isso será possível, porque as realidades são muito diversas, mas eu percebo uma movimentação grande no setor público agora nessas temáticas. Eu acho que a gente está num momento mais propício agora para avançar com isso, e eu espero que a gente consiga fazer isso a passos largos, né, Mara, para acalmar um pouco a sua inquietude histórica e paciência histórica. Sim, eu queria só mais uma questãozinha que eu acho crucial.
quando esse programa de equidade foi lançado pela então Secretaria Especial de Política para as Mulheres, existia um selo de qualidade, digamos assim, né? Então, todo mundo se mobilizava para fazer um bom plano de ação que pudesse, de alguma forma, nos dar essa premiação, né? Porque o selo, sem dúvida, é um selo de qualidade, né? Digamos assim, de honorabilidade, inclusive, né? Com direito até a uma festa para a entrega desses troféus. Não são todas as empresas que conseguiram chegar lá, mas vocês acreditam que um estímulo dessa natureza poderia alavancar digamos, a implementação dessas políticas internamente, externamente, enfim? Bom, em princípio, eu acho interessante esses estímulos, né, externos para que movimente as estruturas das instituições. Durante as discussões que a gente fez para poder construir esse modelo, durante um período a gente até pensou em fazer isso num Google Forms, centralizar as informações, mas a gente também teve a preocupação de não criar disputa entre as instituições, porque não é disso que se trata. A gente não está aqui também querendo criar uma competição nesse tema, porque não é essa a ideia. A ideia é que as instituições avancem conjuntamente na medida de cada uma realidade para que possa implementar essas políticas. Mas, de outro lado, um selo como esse que você está dizendo, ele também serve de estímulo, né? Eu acho que ele pode, inclusive, premiar boas práticas que sirvam de exemplo para outras instituições, que a gente possa disseminar esses conhecimentos e essas iniciativas que as instituições estão tendo, que estão se empenhando para alcançar. Eu acho que é mais por aí. Eu entendo também, se me permitem complementar, Mara, que se o Executivo agora for retomar o programa Pró-Equidade, o nosso modelo da rede está à disposição, pode ser um insumo, inclusive, para aquelas organizações que, ao fazer o seu plano de ação, não sabem por onde começar ou gostariam de ver, né, uma perspectiva mais ampla, uma visão estratégica. O modelo é público e está à disposição. Enquanto entidades certificadoras, entendo que a rede não teria, no momento, condições de fazer isso, e nem foi o propósito do grupo, mas está à disposição. Quem sabe nessa retomada, que eu acredito que vai acontecer, do Pró-Equidade, pode ser usado como um insumo, um guia, um referencial. Gente, estamos chegando aí perto de meio-dia, vamos passar uma última pergunta, que o Lui também colocou aqui no nosso chat, que é a seguinte: para entrar na rede, um órgão precisa preencher o modelo ID? É um pré-requisito para participação na rede? Modelo ID? Não, não. O pré-requisito para participar da rede é que as autoridades dessa rede tenham esse interesse, se disponibilizem e façam contato conosco, né? O modelo é uma ferramenta, certo? Perfeito, Andréia. Andréia falou de autoridade, queria só retomar um ponto da outra pergunta da Mara, né? Dessa coisa da mudança cultural, do tempo. Um ponto que a gente não falou é que o patrocínio da auto-administração, como em toda e qualquer mudança cultural, é fundamental, não é? Então, se tivermos um patrocínio, se os órgãos têm um patrocínio da auto-administração, se a gestão quer fazer, se empenha e patrocina a aplicação do modelo dentro do órgão, teremos uma chance de fazer essas transformações ocorrerem mais rápidas, né? Claro que a mudança cultural não acontece só com base em patrocínio da auto-administração, né? Senão seria muito fácil os chefes mais altos chegarem e dizerem que querem. Mas não é suficiente, mas é fundamental. E por isso, mais uma vez, eu celebro a presença de tantas autoridades, líderes do setor público presentes aqui no nosso evento hoje. Gente, acho que a gente poderia seguir nessa conversa por muito tempo ainda, mas acabamos tendo até um atraso. Eu gostaria de perguntar se Andréia, Rodrigo e qualquer um dos outros participantes, das autoridades presentes, gostariam de fazer uma fala final antes do meu encerramento. Posso pegar aqui, Marcela? Por favor. Eu tenho, sim, uma fala que é bem importante, porque, assim, eu, André, enquanto Tribunal de Justiça, estou aqui representando o meu órgão, mas atrás de mim, né, tem toda uma expertise que foi compartilhada da Secretaria de Planejamento Estratégico, da nossa equipe de sustentabilidade, com o apoio da pessoa do Dr. Fábio Francisco, que é o juiz
presidente da nossa Comissão Multidisciplinar de Inclusão. Então, assim, é isso que nós, enquanto rede, estamos entregando para a comunidade, para a sociedade. Ele veio, né, eu vi, digamos assim, como parte desse percurso. Então, eu queria deixar o agradecimento, né, não só à rede que abraçou esse projeto e tornou ele possível, mas a todos os outros que vieram antes de mim e trouxeram esses saberes, certo? Muito obrigada, Andréia. Rodrigo, uma palavra final? Eu acho que é a mesma mensagem da Andréia, isso é muito importante, né? A gente não trabalha sozinho nas nossas instituições, no Ministério Público do Trabalho também a gente tem uma comissão especializada no tema, é uma comissão de equidade de gênero, raça e diversidades, dentro de uma política nacional que foi implementada, e a gente tem trabalhado bastante dentro dos nossos órgãos, né? Dentro das nossas procuradorias regionais e nos municípios, para que essas mudanças elas sejam efetivas e reais. Então, a gente está aqui participando da rede, compartilhando conhecimento, mas por trás, acho que de cada um de nós, né, nas nossas instituições, a gente também está fazendo esse trabalho, né? Então, acho que isso é o mais importante. Eu também tenho só a agradecer pela oportunidade de participar, por todo o apoio que a gente tem lá no Ministério Público do Trabalho para desenvolver essas atividades. É isso. Muito obrigada, Rodrigo. Parabéns mais uma vez da sua apresentação e da Andréia. Doutora Lucila? Andréia, Rodrigo, demais presentes, registrar os nossos parabéns pela Câmara dos Deputados a todos os que, de alguma maneira, contribuíram com o desenvolvimento do modelo de inclusão da diversidade e equidade. Sem dúvidas, os parâmetros norteadores que foram lançados hoje ajudarão a todos nós a ir ainda mais longe nas questões relativas à inclusão, à equidade, à diversidade, porque todos nós ganhamos quando as desigualdades não têm lugar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lucila. Mara, por favor. Seu microfone está fechado. Então, eu queria só compartilhar a alegria, o prazer, a satisfação de entrar em contato com um trabalho tão frutífero, né? Porque acredito que mais do que um modelo, esse lançamento hoje, ele é uma bússola, um guia mesmo, né? Que vai orientar e muito todo o nosso trabalho. E, nesse sentido, claro, não posso deixar de agradecer à EBC, na pessoa do jornalista Hélio Doyle, por ter justamente nos privilegiado em estarmos com vocês nessa conferência e, ao mesmo tempo, dar assim, o meu abraço mais fraterno a todo o nosso coletivo, o Comitê Pro Equidade de Gênero e Raça, em todas as praças da EBC. Nós somos uma empresa de várias regiões, do Maranhão, passando por Tabatinga, chegando no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, enfim, nós somos aí um complexo de comunicação que demanda muito de todos nós, enquanto jornalistas, comunicadores, mas, acima de tudo, enquanto cidadãos, cidadãs que sonham, né, esse sonho de equidade, para que a gente tenha no foco das nossas vidas essa felicidade tão sonhada, né? Ainda mais no mundo do trabalho. É muito importante que a gente possa ser feliz no lugar onde a gente está, que a gente tenha reconhecimento, respeito e todas essas questões que estão na raiz, no cerne desse trabalho maravilhoso que vocês acabaram de concretizar. Vai ser uma ferramenta e tanto, viu? E eu quero estar cada vez mais junto para beber na fonte de tanta sabedoria. Eu queria, inclusive, falar com os juízes. Alô, alô, Paraíba, nossa, como eu amo esse estado. Meu Deus, que inveja. Mas, assim, tão sensível a sua fala, inclusive, eu anotei, não sei se eu vou conseguir localizar aqui nas minhas escritas, nas minhas como é que é?
Conceição Evaristo fala, escreverências, experiências. Escrevivências. É isso mesmo, obrigada. Então, ele falou da maternidade, da amamentação. Como é que é o nome do programa mesmo, hein? Ai, meu Deus. Aqui no TST é um programa Mãe Nutriz, eu rebatizei aqui no tribunal para Maternidade Gentil. Maternidade gentil. Olha que sensibilidade, maternidade gentil. Nossa, eu tenho certeza que o nosso comitê está aplaudindo, porque a gente tem várias nutrizes, matrizes, e é bom demais. Desculpem, eu sou muito falante, até porque estou aqui frente ao microfone, que eu piloto há mais de 40 anos. Mas, grande abraço, vamos seguir aí na direção desse nosso desafio, que é tão gigantesco quanto esse nosso Brasil, né? Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, doutora Mara. Pilota com maestria, né? É um prazer te ouvir e a sua fala sempre nos inspirando para continuarmos nesse trabalho. Doutor Tiago, o senhor gostaria de uma palavra final? Só agradecimento e parabéns à rede, a todas e todos. É um trabalho importante, né? Um trabalho em parceria com diversos órgãos, cada um sugeriu uma determinada inclusão de pauta, e é isso. É um primeiro modelo que pode ser aplicado a todos os órgãos públicos e até a iniciativa privada também. E feliz fazer parte e estar nessa construção em conjunto com todos e todas. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Doutor Tiago, nós que agradecemos pela sua presença, por estar até o final do evento. E agora eu gostaria de fazer um agradecimento também ao Tribunal de Contas da União, que me permitiu estar aqui com vocês hoje, ao Comitê de Equidade, Diversidade e Inclusão, que eu tenho o prazer de coordenar lá, que estaremos juntos aí também na propagação deste modelo ID para que chegue cada vez mais organizações e sempre com as nossas portas abertas no tribunal para compartilharmos as nossas práticas também. E o último agradecimento especial a Maria Terezinha Nunes, a coordenadora da Rede Equidade, que capitaneia de forma exemplar este trabalho, que nos auxilia, nos guia, está sempre ao nosso lado e que fez de tudo para que esse evento hoje acontecesse. Um grande abraço, Terezinha, e muito obrigada por tudo, por você desempenhar essa missão de forma tão exemplar. Andréia, você levantou a mão? Ou posso encerrar? Então, tá bom, agradeço a todos e todas que estiveram conosco até agora e o meu grande abraço, que tenhamos uma ótima tarde e seguimos, porque desistir ou parar não é uma opção para nós da Rede Equidade. Vamos em frente, cada vez por um mundo mais equânime. Um grande abraço a todos.